Olá, bem-vindo a mais episódio do Pode Ser Você. E hoje a gente tem uma convidada super especial. Tem tudo a ver com o tema do Pode Ser Você. Vamos falar de pessoas, vamos falar de desenvolvimento pessoal e principalmente voltado para mulheres, que é o nosso maior público aqui. Então, homens, vocês vão entender um pouco de como é o comportamento das mulheres, como é o desenvolvimento das mulheres, e vocês entenderem quando a gente estuda sobre isso. Então, hoje a gente está com essa convidada super especial, Camila Oliveira, como a gente chama? Maravilhosa, obrigada pelo convite. Camila Oliver, né, mentora de performance pessoal para mulheres. Eu estou muito honrada de estar aqui, de agregar. Espero que todo mundo tenha vários insights, tenha várias inspirações e consiga se desenvolver, né? Porque quando a gente olha para dentro, a gente floresce muito mais para fora, né? Com certeza. Obrigada, né? Adri, pelo convite. Não, eu que agradeço por ter aceitado o convite e poder compartilhar um pouco de conhecimento. A gente sempre fala aqui que o Pode Ser Você é para levar conhecimento e sempre falo que se plantar uma sementinha para uma pessoa ali, essa pessoa despertar para qualquer assunto que a gente trouxe aqui, né? E dando o seu assunto, despertar para o desenvolvimento dela, para a performance dela. É super válido, né? Já valeu todo o nosso trabalho que a gente tem aqui, né? Não, e deixa. Vamos falar aqui. Não sei, já teve outra convidada que pediu cerveja? Cerveja não. Tá vendo? Primeira, tive que Camila estrear. Camila. Raiz, né? Trazer cerveja, ela pediu cerveja. Já pediu água com gás, Coca-Cola, vinho. A cerveja é a primeira, é a raiz mesmo. E a Helena fez que eu tenho que acompanhar ela. Eu falei, não, você vai me acompanhar, né? Senão a gente nem começa. Beber, sem, né? Acompanhada não. Um conteúdo diferenciado. Mas vamos lá. Quem é Camila Oliver? Bom, Camila Oliver é uma mulher de 30 anos, mãe, tenho 2 filhas, uma de 15 e uma de 12 anos. Sim, espantem-se, comecei muito cedo, né? Morei em comunidade minha vida inteira. Fui maquiadora, tive várias transições assim na minha vida e hoje eu sou mentora de performance para mulheres, né? Para empresárias, empreendedoras de vida e de carreira. Então, mulheres que querem ter melhores resultados em todas as áreas da sua vida. E assim como eu tive esse resultado na minha vida, onde foi uma mudança, a gente estava conversando antes que você me acompanha há muito tempo, então você já conseguiu ver essa transição, sim, né? Foi algo assim, literalmente da água pro vinho, onde eu me perdi para me encontrar. E hoje eu trabalho com isso, assim, florescendo e tendo resultados absurdos com as minhas alunas. Então, assim, a Camila é uma mulher que tá aí para servir da melhor forma possível e ser feliz no caminho. Acho que é isso. Eu acho que essa é o meu lema, sabe? Sobre ser feliz no caminho. Eu conheci a Camila, ela era maquiadora. E numa história aí de uns 10 anos atrás, mais ou menos. 7 anos, mais ou menos. Isso, então, E do mundo de eventos, que quem me acompanha aqui sabe que eu vim do mundo de eventos. Já fizemos noivinha juntas, inclusive. Já fizemos noivinha juntas, estávamos aqui falando sobre isso. E aí eu falei pra ela, acompanho ela desde da época do ateliê, de que ela montou o próprio ateliê dela, a gente estava contando várias histórias aqui. E aí aonde foi essa virada de chave para olhar para o desenvolvimento pessoal, para a performance e compartilhar isso, né? Porque como você falou, serviu para você primeiro se transformou, né? Você aplicou tudo em você para depois isso virar um trabalho, Sim. Aonde foi essa virada de chave? Bom, primeiro eu acho que pelo fato de eu ter as minhas 2 filhas desde muito nova, eu não tinha opção e tinha que trabalhar para sobreviver. Então, sempre eu falo que é uma rata, assim, sabe? Correndo atrás de sobrevivência. A família sempre muito humilde, enfim. E aí chegou um determinado momento onde eu tava trabalhando muito no ateliê, assim, com 30 pessoas por dia, assim, sabe? Sexta era 30, sábado era 30, domingo era mais 15, então eu não tinha vida. A princípio foi em 2019, foi onde começou mesmo essa transição. A minha mãe tinha acabado de fazer 45 anos e eu me fiz uma pergunta. Eu falei assim, cara, como eu estarei com 45 anos?
Foi assim, foi dali que surgiu. Tanto que eu falo que são as perguntas capciosas, né? As perguntas literalmente são todas as respostas. Então, quando mais a gente se pergunta, mais a gente se entende. E eu fiz essa pergunta, a princípio eu já era maquiadora, tinha uma influência na região, como influenciadora, postava, né? Assim, todo mundo me via como uma inspiração, eu acho, por ser solteira, com as crianças, enfim. Então, falei, putz, eu acho que eu vou colocar, deixar o meu ateliê como uma franquia. A princípio foi isso. Né? Eu falei, vou estudar para eu entender. E nessa, eu falo que quanto mais você escolhe faturar mais você começa a se desenvolver. Porque quanto mais dinheiro, mais você precisa quebrar algumas crenças, né, de dinheiro. Então, assim, empreender deveria vir com um curso de desenvolvimento pessoal junto, né? E é um desenvolvimento contínuo, nunca acaba. Então, eu falei, nossa, preciso começar a fazer cursos. Aí, a princípio, eu comecei a fazer uns cursos de coaching em 2019, de finanças, gestão e tudo mais. Falei, nossa, é legal isso, né? E comecei a princípio, a minha intenção era deixar o ateliê K. Oliver como uma franquia. Beleza. Só que já tinha tomado a decisão de fazer algo diferente, né? E aí, eu comecei a estudar sobre marketing digital. E ali, no marketing digital, eu conheci a minha antiga sócia, que continuou sendo minha amiga. Nós abrimos uma empresa de marketing digital, né? Então, eu lancei meu curso de automaquiagem na época, faturei 40 mil reais em 15 dias, assim. Então, eu falei, caramba, que legal, não preciso ficar me matando. Eu acho que esse foi um primeiro ponto de virada, assim, sabe? De você poder faturar, com trabalho, mas não pra se matar. Exatamente. Né? Porque, assim, as crianças já estavam grandes, só que eu não via elas, sabe? Não tinha aquela vida, sabe, assim, de mãe, porque eu trabalhava de segunda a segunda, não tinha uma opção. E eu tinha um senso de merecimento muito baixo, então eu cobrava muito barato a minha maquiagem. Então, assim, pra atender o volume, eu tinha que trabalhar muito, 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 muito. Então, o tempo livre que eu tinha... Opa! Quase foi, hein? O tempo livre que eu tinha era pra sair, sabe? Pra curtir. Então, assim, eu já tava cansada disso. Eu queria ver as crianças, sabe? Ter um pouco mais de tempo. Então, a princípio, foi isso. E aí, depois, eu comecei a estudar um pouco mais de marketing e tudo mais. Comecei a fazer mais cursos de desenvolvimento pessoal, porque foi onde eu entendi as minhas limitações. O quanto o senso de merecimento era muito baixo, o quanto eu tinha muitas crenças de escassez, assim, absurda, que veio da minha infância, né? Uma família muito humilde, então... Enfim, começou a partir dali. Aí, em 2020, veio a pandemia, né? Tão famosa pandemia. Tão famosa de todo mundo. Gente, quem não se desenvolveu na pandemia, assim, cara, eu acho que se não desenvolve mais, porque foi um período bem autorreflexivo. E ali foi onde eu me questionei se eu estava feliz com o ateliê ou não, né? Então, mantive o ateliê e aí comecei a estudar mais. Um ponto de virada de chave absurdo, que talvez várias pessoas possam se identificar, foi que na pandemia, assim, em julho de 2020, eu tive uma crise de ansiedade. E ali, assim, eu não sabia o que era crise de ansiedade, não sabia o que era ansiedade, eu só escutava falar e não tinha noção. Então eu falei, cara, como assim? Meu coração pulsou, absurdo, eu pensei que eu estava, assim, morrendo, fui ao hospital não, fiz exame, tá tudo certo, você tá com crise de ansiedade. Eu falei, não, como assim? Isso é frescura. É que aquela coisa, a primeira coisa que todo mundo acha assim, eu não posso ter isso porque eu preciso trabalhar, preciso sobreviver, né? Sobreviver. Até então, nós estávamos com a nossa empresa de marketing digital, né? Com a empresa fazendo cursos, lançamentos, né? E se mantendo, né? O ateliê estava fechado, a gente não podia trabalhar fisicamente. Então, assim, a gente se uniu, eu e a minha ex-sócia, não, vamos fazer o Infodera, que é a nossa empresa, dar certo. Então, eu falei, tá, como assim? Só que o que acontece? Eu entendi que eu já tinha conhecimento, já estava estudando, só que ali eu percebi o quanto o nosso corpo e a nossa mente estão juntos, mas são separados, sabe? Então, foi ali que eu falei, como assim? O meu corpo pulsando na minha mente, só que o meu corpo estava normal. Eu fiz o exame, estava certinho, e na minha cabeça, eu estava morrendo. Então, eu falei, cara, eu preciso
melhorar isso, eu preciso cuidar disso. E aí foi onde eu comecei a criar estratégias pra mim. Eu falei, não, vamos entender o que é ansiedade e o que é depressão. Porque nós não fomos ensinadas a entender os nossos sentimentos, né? Existe milhares, só que todo mundo acha que só existe raiva, dor, alegria, medo. Não, existe muitos sentimentos. Então ali foi onde eu comecei, não, deixa eu me entender. Eu sou de processos. Falei, tá, a ansiedade é porque você tá preocupada demais com o futuro sem ter as suas ações. A depressão é quando você tá olhando muito pra trás, né, comprimindo e deprimindo seus sentimentos. Então você não tá vivendo hoje. Falei, não, a gente precisa olhar para o passado, ressignificar o passado, olhar para o futuro e construir ele no presente. Então eu comecei a criar estratégias para mim, para eu performar na minha empresa, né, no Infodera até então, pra gente, né, fazer tudo que precisava ser feito, que até então eu não conseguia, eu simplesmente paralisei. E aí foi onde comecei a entender, estudar. Fiz vários cursos, né? Hoje eu sou formada, faço pós em neurociências também para complementar. Então, assim, PNL, já fiz hipnose, já fiz. Então, os processos todos de coaching, sou master coach, né? Para entender como funciona, comportamento mesmo. Então, comecei a entender. Primeiramente, aplicar em mim. Aí depois eu falei, cara, as pessoas precisam saber disso. Sabe? E aí saiu. E aí foi. Eu fui passando desse meu processo nas redes sociais, né? Eu nunca tive problema em passar a minha vulnerabilidade. De verdade, eu nunca tive. E quando eu falei, gente, eu tive uma crise de ansiedade. Assim, me curei, passou um tempo, né? Porque eu aprendi que você só deve falar sobre a sua ferida quando ela estiver cicatrizada. Se ela não estiver cicatrizada, você gera um gatilho na outra pessoa. Você precisa falar sobre a sua dor, mas trazer uma solução. Como é que você passou por isso, né? Então, quando eu consegui cicatrizar, quando eu consegui curar, falei, olha, aconteceu isso, e foi isso que eu fiz. E aí as pessoas começaram a se identificar muito, e eu falei, caramba, o mundo tá assim? Como assim? Não era pra tá, sabe? Sim. Não era pra tá, porque é algo, não sei se você já teve, já conviveu com alguém que tem. Sim. É muito ruim, é algo assim, sem palavras. E infelizmente muitas pessoas passam por isso, né? Então foi a minha virada de chave inicial. Acho que é muito interessante. Eu nunca tinha ouvido sobre isso, né? Tipo, a gente compartilha depois que a ferida tá cicatrizada, né? Porque você conta a experiência toda, né? Você não tá chamando alguém pra sentir a dor junto com você. Exatamente. Né? Você tá dizendo assim, ó, eu superei desse jeito, né? Você também é capaz de superar isso. Você vira inspiração, né? O que é diferente. Não porque quando a gente deixa a ferida aberta, quem tá passando por esse processo olha e fala assim, então é normal. Então tá tudo bem ficar assim. E não é assim que a gente quer. A gente quer que todo mundo passe pelo processo, entendeu? E acho que colocar a vulnerabilidade, eu acho que as pessoas hoje estão entendendo um pouquinho mais, né? Essa coisa de quando você mostra a sua vulnerabilidade nas redes sociais, é assim, entenda que o mundo não é perfeito, né? Eu tenho a mesma dor que você tem. Exatamente. Né? Nem todo mundo consegue. Sim. Né? Eu passei por isso quando eu tinha uma loja e eu fechei a loja e eu falei, ó, é isso. Né? Tomei uma decisão, eu vou fechar por causa disso. E as pessoas falam assim, muita gente chegou assim, cara, eu não tenho coragem. Eu simplesmente fecharia e não contaria nada pra ninguém. Tipo, eu someria do mundo. Imagina! Por que você tá contando assim? Pra mim, eu me sentiria fracassada. Eu falei, mas eu não tô me sentindo fracassada. Pra mim, eu tô muito bem resolvida com a minha decisão, sabe? Pra mim, assim, eu tô olhando lá no futuro o que eu vou fazer. Exatamente. E aí, essas pessoas assim, nossa, mas você é corajosa. Eu falei, não tem coragem, gente. É só simplesmente, é isso. Por que eu vou me esconder e falar assim, nossa, eu tô me sentindo uma fracassada porque eu fechei a loja? Na verdade, você foi corajosa duplamente. Em entender que o seu ciclo finalizou com a loja, que na verdade ela mais estava te consumindo do que te dando alegria. Então, primeiro é uma coragem de assumir que um ciclo se fechou. Porque foi um ciclo, né? Na verdade, assim, existia um plano, esse plano não ia dar certo. Então, assim, assim, eu falo, eu não desisti da loja, né? A loja, eu falo que ela tá em stand-by. E eu falo assim, eu tinha um plano, esse plano não vai dar certo por outros fatores externos. Então, assim, vamos parar aqui e eu não vou seguir simplesmente para não dizer que eu fracassei. Exatamente. Não, eu não fracassei. Eu vou parar aqui e a hora que essa questão externa se resolver, a gente segue novamente. Retorna e acabou. Retorna, é isso mesmo. E as pessoas ficaram assim, cara, tipo, como você fez isso?
sabe? Tipo, Então, a as coragem... pessoas, as pessoas iam, né, falavam assim, vamos tomar um café, eu quero conversar com você pra entender, porque eu falei, gente, não tá doendo, assim, tipo, a dor era porque, sim, lógico, você aplicou um monte de coisa ali, mas a dor porque me senti o apego mal, que era diferente, né? sabe, tipo, a dor de me sentir, né, fraca, fracassada ou frustrada, nenhum. Você agiu com o coração, né? A coragem, na verdade, é isso. Coragem é agir com o coração. E é algo muito louco quando você consegue sentir o agir do coração. Então, você olha, você fala assim, não tô fracassada. Na verdade, essa é a melhor opção pra mim no momento, então daqui a pouco eu retorno e tá tudo bem. E isso vem através do quê? Do desenvolvimento pessoal, da clareza mental. Sim, porque assim, né, você pode simplesmente parar ali e falar assim, deu tudo errado e você sofre, xinga, esperneia, culpa o mundo por causa, né, de algo que deu errado, ou eu posso olhar para aquilo ali de uma outra forma. Exatamente. Né? Hoje eu tava tendo uma conversa e eu falei justamente disso, eu falei assim, como você quer olhar? Que você tá olhando como não tá dando nada certo na sua vida, ou você quer olhar assim, o que eu preciso fazer para dar certo na minha vida? Né? É isso, a visão, a forma como você enxerga as coisas, eu tenho uma coisa que eu falo que é assim, o que aconteceu com você não te define. Define aquilo que você escolhe se tornar. Porque é a visão que você vai ter daquilo, sabe? Quais são as próximas ações? Então, assim, todo mundo vai passar por momentos de altos e baixos. Todo mundo vai ter problema. A forma como você lida com eles, aí é diferente. Exato. Tem uma coisa que eu falo, o copo ele tá meio cheio ou tá meio vazio? Eu até falo assim, às vezes as pessoas falam assim, pode me chamar de Poliana, mas eu sempre olho o copo cheio. O que eu vou fazer dali, né? Que limonada que eu vou fazer daquele limão, isso mesmo, né? É isso mesmo. Então eu sempre falo assim, pode me chamar de Poliana o que for, mas assim, eu sempre olho, deu errado, tá bom, o que eu vou fazer daqui pra frente? A psicologia positiva, gente, funciona absurdamente, inclusive, façam isso com vocês e saiam desse ar de vitimismo, na verdade, né? A gente tem mania de culpar tudo e não de se responsabilizar pelo... E detalhe, tá? Se responsabilizar é diferente de se culpar. Não é culpa. Não é pra você ter culpa. É pra se responsabilizar. Tá, beleza, aconteceu isso porque eu agi dessa forma. Agora, o que eu preciso fazer pra acontecer diferente? Pra eu fazer diferente? É isso é psicologia positiva. Eu falo muito isso, às vezes eu vou fazer alguma coisa e as pessoas, mas deu tudo errado, isso aqui. Parou. Né? Então, assim, vamos ser práticos. Não tem mais o que desfazer o que fez errado. O que a gente vai fazer daqui pra frente? É isso mesmo. Né? E eu levo isso pra minha filha. Eu tenho uma filha adolescente também, e às vezes assim, não adianta. O que você vai fazer daqui pra frente? O que você fizer de errado, você tem consequências. Mas, se tiver consequências, ninguém é 100%, ninguém é perfeito. Se tiver uma consequência, como você vai lidar com essa consequência? Você tem duas escolhas. É isso mesmo. Ou você se enfia embaixo do travesseiro e fica ali chorando, se lamentando, ou você fala, vamos mudar aqui, vamos vida pra frente. Tem uma outra coisa que eu falo também que é assim, se você não aprende com o erro se repete. Então você precisa aprender com o que aconteceu. E até o fato de chorar, as pessoas falam assim, engole o choro. Gente, não engulam o choro, tá? Chora, mas o teu choro tem que ter hora pra começar, pra terminar. Tu chora, se esperneia, abafa a cabeça no travesseiro. Mas não dá pra ficar lá a semana toda chorando. Não, tem hora pra começar e pra terminar. Porque um dia é um dia, são 30 minutos, acabou. Passou esse período, enxuga a lágrima, respira e bola pra frente. É isso, entendeu? Eu vejo muito isso e eu falo assim, né? É muito engraçado quando eu olho, desde que eu comecei, eu tive uma virada de chave em 2013 e aí eu comecei a olhar muita coisa de forma diferente. E eu falo assim, nossa, como eu olhava, né? Achava que eu não era capaz, a história do merecimento, né? Você tem quantos anos? 42. 42. Aí quando você tinha... Em 2013 você tinha 32. 32. E aí eu falava assim, teve algumas coisas que eu falava assim, tipo, isso não tá me agregando a nada. Né? E em todos os sentidos, né? Quando a gente fala de você carregar um rancor, você carregar uma culpa, você carregar uma frustração, né? Ou como assim, lógico, você vai se frustrar. Não é que não, né? É a história do... Não dá pra gente falar da positividade, né? Que a gente fala da positividade tóxica, né? Não, pelo amor de Deus, você vai se frustrar. Mas como você vai lidar com essa frustração, né? Exatamente. Então, às vezes vira muito clichê lá, ressignificar, mas nada mais é que ressignificar como você vai tratar aquilo. Exatamente. Né? E Camila, hoje você trabalha só com mulheres e é o núcleo das herdeiras, né? É o meu núcleo que eu amo. Tem o núcleo das herdeiras lá. E é uma comunidade. Sim, né?
Hoje, eu vi que você chegou a 500 alunas. Mas tenho 600 alunas. 600 alunas. A meta do ano passado era ter 350. Bati a meta, mais que a meta. Bom, a princípio eu lancei meu curso em maio do ano passado, que era o DPP, que era Desperte Seu Poder Pessoal, foi o primeiro, assim. Aí foi em formato de desafio, né? Vamos fazer desafio de 21 dias e tudo mais. E assim, foi algo inexplicável. Acho que tomou a proporção assim que eu nem imaginava. Tem uma outra frase que eu uso que é de Napoleão Hill, que é: o sucesso vem da intenção da gente, né? Então, a intenção era eu transformar mulheres da mesma forma como eu me transformei. Sabe, resgatar essa autoconfiança, autoestima, estratégia de rotina, mudar a mentalidade mesmo. A gente fala que o núcleo, ele é uma filosofia de vida. Então, a partir do momento que você entra lá, você começa a pensar de uma forma diferente. Então, lá dentro, eu juntei várias estratégias, né? Várias ferramentas de coaching, de PNL. Eu falo que tem algumas que são feitas download. Eu falo, Deus, tu fez um download bom aqui, viu? Tem umas que vêm assim pra mim, eu falei, cara, umas ferramentas, sabe, de ressignificar coisas, assim, que são impressionantes. Então, aí foi o DPP a princípio, e aí na nossa primeira reunião, assim, de confraternização do desafio, elas mesmas falaram, olha, aqui é um núcleo. Não, eu falei assim, isso daqui é um clube. Elas, não, isso não é um clube, isso é um núcleo. Aí, o núcleo das herdeiras E aí, pegou. Então, o núcleo das herdeiras virou a minha empresa mesmo. É a minha empresa, né? De desenvolvimento pessoal, de performance pessoal para mulheres. E aí, dentro disso, eu tenho os meus cursos, né? Então, eu tenho o programa DPP, que aí acabou virando Desperte Sua Performance Pessoal. Aí, eu tenho também o GPS da empreendedora, que ele é focado em marca pessoal, vendas. E aí, eu tenho as minhas mentorias também individuais para performance e desenvolvimento, né? E acaba, então, assim, né? Olhando para isso, você atinge todos os públicos, seja, né, a pessoa física ali que talvez ela não é uma empreendedora, mas ela quer se desenvolver como pessoa, né, tipo, ela quer evoluir como pessoa. Sim, quer ter melhores resultados, né, em todas as áreas da vida, performance. Então, assim, eu tenho aluna que emagreceu 20 quilos, eu tenho aluna que abriu uma segunda empresa, eu tenho aluna que faturou mais de 40 mil reais, eu tenho aluna que tá com vários, assim, tem várias transformações, porque lá o núcleo faz, né, o que o DPP, que é o princípio, ele foca diretamente na sua performance. Então, o que é importante pra você? O que você precisa, né, você te ensina, talvez não seja a palavra, mas você ensina a performar pra você atingir o que é o seu objetivo. Exatamente. Pra cada um, um objetivo diferente. Um objetivo diferente. Então, assim, hoje, pra você, qual é o seu objetivo? Eu, Andriele? Eu trabalhar só como consultora de imagem e o podcast. Hoje eu trabalho como CLT, né? Eu tenho um trabalho CLT. Legal. Mas a minha transição e a minha virada de chave sim, trabalhar com a consultoria de imagem, mas com o foco de transformar pessoas. Legal, né? legal. Então não o transformar pessoas, eu falo assim, não é, a gente estava até falando desse, né, de cartela de, né, quais são as cartelas, assim, não é só ele passando, é muito além do que isso. Então eu poderia talvez faturar muito, passando um monte de tecido ou dizendo pra você que você é um triângulo invertido, que você é uma ampulheta, enfim. E simplesmente assim, não. Mas o que eu vou fazer de diferença na sua vida? O que eu vou transformar na sua vida? Legal. Então, hoje pra mim é isso. Então, trabalhar como consultora, como primeira, né, opção, e ter o podcast, assim, intermediário. E o que você acredita que está faltando pra isso acontecer? Nossa, ela veio me entrevistar, gente. Ela veio me entrevistar, vai fazer a entrevista. Se você não quiser responder, tá tudo bem, né? Eu tô pensando que esse tipo, o que falta? Que esse é o teu objetivo, né? Porque é aí onde eu vou trabalhar em você. Olha lá, pronto. Aí. Entendeu? É aí onde eu vou trabalhar. Então, a gente vai olhar pra isso, pra essa questão de falta. Por que você não tá tendo? O que tá faltando? Sim, eu olho, às vezes falo assim, eu mesmo paro assim, aonde tá faltando? O que tá faltando ali? Vamos fazer uma mentoria, Andriele. Já vamos conversar. O que tá faltando ali? Eu paro mesmo pra pensar, começo a criar estratégias e desenho isso, posso trabalhar com isso, eu posso fazer aquilo, posso colaborar com isso. Pra fazer essa transição, né? E aí eu falo assim, o que de repente tá faltando pra dar um tchanzinho, um tchanzinho ali que vai arrebentar. Ó, eu acho que você não tá nessa explicação que eu vou dar, mas tem muitas mulheres que estão, e é aí onde eu entro também. Tem uma nomenclatura que eu digo que é o looping da desorientada.
tá? Então, muitas mulheres talvez possam se identificar. Nós não fomos ensinadas a simplesmente, ainda mais a mulher, vindo de toda a nossa história, de casa, filhos, né? E os maridos... A cultura, né? Exatamente, a nossa cultura. Os maridos trabalhando, a gente, né, dona de casa. Nós, assim, tem pouquíssimo tempo que nós temos CPF, tem pouquíssimo tempo onde nós temos uma conta no banco. É algo absurdo, né? E aí, dentro dessa cultura que tá muito enraizada sobre dependência, né? Hoje parece que... tá saindo um pouquinho, mas as mulheres hoje estão tomando consciência de que sim, elas podem gerir seus negócios, gerir suas empresas e gerir suas finanças, porque até então não, parecia que somente o homem tinha essa capacidade, e não tirando essa capacidade do homem, pelo amor de Deus, né? Ele fala que é o equilíbrio, né? Dois, Exatamente, nós estamos aqui para transbordar, mas o loop da desorientada, como ele funciona, né? Primeiro, uma mulher, ela se motiva para ter alguma coisa, então ela se motiva para ter ou ser algo. Então ela se motiva para aumentar o faturamento, para emagrecer, se motiva para fazer uma transição de carreira, se motiva para ter alguma coisa. Só que ela não tem clareza sobre esses objetivos. Ela não sabe, de fato, como é que ela precisa fazer para chegar lá. Então ela vai criando estratégias, assim, aleatórias na cabeça. Só que como não tem um passo a passo, não tem até mesmo um porquê, ela acaba procrastinando essas pequenas ações. Então ela procrastina essas ações e aí depois ela se sente culpada por ter procrastinado. Quem nunca, né? Eu deveria ter feito isso, marquei de academia, não fui, porque, mas na verdade ela colocou aquele peso lá pra emagrecer, não por ela, não pela vida saudável, mas ela começou a querer emagrecer por conta do Instagram, que ela foi influenciada. Então, assim, motivo errado, procrastinou, se sentiu culpada. E depois da culpa vem a frustração. Sim. E estar frustrada é como se estivesse no fundo do poço. Você fala, meu Deus, não tem mais pra onde ir. O que eu vou fazer? Vou dar um pulinho pra cima. Ela se motiva de novo pelos motivos errados, procrastina de novo, e aí fica nesse looping da desorientada. Mas isso é porque nós não fomos ensinadas, primeiro, a ter clareza sobre quem somos. Não fomos ensinadas, né? Fomos ensinadas a ter clareza sobre a história dos outros, não sobre nós, né? Infelizmente, fomos ensinadas a repetir, não a pensar. É muito triste isso. E aí, não fomos ensinadas a ter clareza, não fomos ensinadas a saber o que queremos e muito menos a saber o que fazer para chegar lá. Aí entra a parte de rotina, aí entra a parte de gestão pessoal, né? O diferencial do núcleo das herdeiras é que eu trabalho as 5 áreas da vida. Então, a pessoal, que é você, família, finanças, relacionamento social. Fora essas 5 áreas da vida, eu trabalho os 4 mundos. Mundo espiritual, mundo emocional, mental e o físico. Porque se você não tiver alinhado, não funciona. Não funciona, entendeu? Não funciona. Então, assim, muitas mulheres estão nesse looping, né? O que é uma pena, porque ainda não tem informação. Eu falo que o que tem dentro do núcleo deveria estar, assim, na escola, né? E um dia, eu já falei que até eu morrer isso vai acontecer. A minha missão aqui é para isso, em nome de Jesus, né? E como a gente sai disso é tendo clareza realmente de quem que nós, o que é que nós queremos, né? E é muito interessante isso, porque desde lá de 2013, eu sempre reparo assim, justamente como a sua vida anda, né? Quando você, por exemplo, coloca uma rotina, quando você coloca certos hábitos, comportamentos. Hábitos, né, que você vai colocando ali, e como aquilo ali vai mudando, né? E eu, principalmente na pandemia, foi onde muita coisa eu coloquei, porque eu sempre fui uma procrastinadora. Então, na pandemia eu falei assim, você não tinha nada o que fazer. Né? Eu trabalhava no home office, enfim, mas era uma outra realidade para mim, porque eu trabalhei 20 anos subindo e descendo a serra todos os dias. Nossa! E aí veio a pandemia e eu fiquei, aí já tô, na verdade, continuo no home office, no home office, que não era a minha realidade. Então era assim, aí tipo, afrouxou um pouco a pandemia. Tá bom, nossa, consigo ir treinar. Eu consegui colocar uma coisa na minha rotina que eu não tinha, porque minha rotina era 4, 5 horas da manhã, pega o fretado, dorme, acorda lá, desce, toma café, trabalha, vai embora pra casa. Chegava 8 horas da noite, você falava que eu ia pra academia? Imagina, né? Ou que, por exemplo, sei lá, você ficava parado na serra, tu vai fazer o quê? E você ainda trabalhava de vez em quando? Aliás, tinha sua empresa com evento. Tinha. E aí foi aonde que pra mim eu falei assim, tipo, eu não tenho mais saúde pra isso, porque eu não conseguia conciliar mais. E até por uma questão de... eu
parei num estudo e falei assim, eu não vou atingir o padrão de vida que eu tenho no meu CLT trabalhando com evento. Tipo, pra eu fazer isso, tipo assim, o desgaste era muito, é que você falou, tipo, era pouco e trabalhar muito pra ter aquele muito, né, que você precisava. Então eu falei, não, tipo, eu não tenho saúde pra fazer isso, então vou parar por aqui. E com muita clareza também, tipo, parei. Nossa, e é super consolidada, porque a Antunes, né, a assessoria era super, assim, bem vista, né, pelas noivas. Eu lembro a gente fazia... Gente, muito corajosa, parabéns. Parabéns mesmo. Fazia as duas coisas. E aí, tipo, beleza. Então, foi a mesma coisa. Eu parei ali no momento e falei assim, não é mais, não dá, não funciona mais. Foi quando veio a loja, e assim, a loja, eu criei ela em julho de 2019, abri o espaço físico em dezembro de 2019 e em março veio a pandemia. Nossa. E aí era assim, só que aí era o que aconteceu na pandemia, que eu tô falando, é como tudo isso foi ressignificado. Ah, eu não precisava mais ir para São Paulo. Eu conseguia trabalhar, fazia minhas horas de trabalho e eu tinha um horário livre de manhã para cuidar de mim, eu tinha um horário livre à noite para cuidar de mim, eu tinha um horário, um espaço para eu poder fazer as coisas da loja muito mais tranquila. Sim. Então tudo isso para mim foi mudando e aí ali foi despertando, que eu falei assim, quando eu tenho essa rotina, quando eu coloco coisas na minha vida que vai agregando, que você falou, eu cuido do espiritual, eu cuido do mental, né? A plenitude se instala de uma forma, né? Fala assim, tudo isso faz sentido. Pra mim, assim, jamais eu ia fazer yoga, eu fazia yoga. Eu meditava. Hoje eu faço isso e falo assim, cara, tipo, eu falava que nunca ia conseguir fazer isso, porque era no automático. E aí quando você olha tudo isso, fala, cara... Porque não tinha consciência, né? Na verdade, tempo é prioridade, assim, né? Porque hoje acaba que eu trabalho até muito mais do que quando eu trabalhava como maquiadora. A intensidade é diferente, né? Porque eu tenho mais 600 alunas, então dou as minhas mentorias, né? Tenho as minhas 2 turmas do GPS Empreendedor e tudo mais. Mas eu tenho a gestão do tempo. Exato. Então, vai ter um dia que você vai trabalhar 14 horas, mas vai ter um dia que você fala assim, eu só preciso trabalhar 4 hoje, né? Exatamente. E as outras 20 horas do dia, eu posso fazer o que eu quiser pra mim. Você consegue ajustar, entendeu? É isso. É o que... Quem fala muito isso é a Lala, essa mulher do GeoJ. Gosto Ela fala, muito. eu trabalho, tem dia que eu trabalho 14, 18 horas, mas vai ter outro dia que eu tô lá super bem com meus filhos, eu tenho tempo deles, né? O tempo de qualidade, né? É sobre empreender. Eu amo empreender. E eu indico muito, assim, as pessoas, por mais assim, tudo bem, né? Tem pessoas que não conseguem sair do CLT. O empreender, ele deveria vir com essa cartilha aí de desenvolvimento pessoal, porque sempre será contínuo, né? Esse aprimoramento. A gente fala do autoconhecimento, né? Você sempre tá aprendendo, você sempre tá se desenvolvendo. Então, assim, pra você estar nessa jornada, você tem que estar o tempo todo em movimento. Total, né? Porque assim, você precisa se conhecer pra você lidar com outra, né? Pra ter gestão de equipe, pra você ser uma líder. Aliás, nem somente quem empreende, mas líderes de empresas também. Sim. Precisa fazer isso, precisa ter esse entendimento. Porque ela pode ou derrubar uma equipe, ou levantar a equipe, mediante a fala dela. Se ela entender de comportamento humano, ela consegue entender qual é o funcionário. Ela consegue entender quais são as palavras certas para esse funcionário, para motivar ele, quais são as palavras certas para um outro funcionário. É a história que a gente fala que assim, o cara até fala que você é incompetente, mas ele fala de uma forma que você nem se ofende. Exatamente. Você pode falar que motiva, né? Você vai falar assim, a gente estava falando, conversando nessa conversa que a gente estava tendo hoje, estava falando disso, de um conhecido que ele falou para 500 pessoas que metade da equipe ia ser mandada embora e todo mundo saiu ainda agradecendo ele. Porque ele usou as palavras de uma forma que, tipo assim, vamos ter corte, sim, vai ter demissão. Mas a forma como ele falou, não era eu que trabalhava nessa empresa, uma outra pessoa. E esse cara falou assim, tipo, e saiu todo mundo agradecendo ele, falando tchau, bom final de semana. Um bom líder. Então, assim, né, o como você consegue contornar uma situação desagradável, né? Eu tenho um líder no meu CLT, que assim, eu conheço ele há muitos anos, a gente trabalha junto há muitos anos, né? A gente já trabalhava em outras empresas juntos. E eu falo assim, cara, esse cara, eu acho que eu vou ter que nascer e morrer umas 500 vezes pra ser ele. Inspira, né? Porque ele é assim, e assim, não é a mim, não é o meu colega do lado, é a empresa. É o cara que quando fala dele, todo mundo, esse cara
Que é legal, bom, né? sabe? É o cara que, tipo assim, se você vai lá pedir um negócio pra alguém fala que não, ele vai lá e volta com o negócio feito. Proativo. Não, ele faz a pessoa fazer o que ele precisa. Ou ele vai falar um não, vai falar assim, não vou fazer o que você quer, e a pessoa fala, tá bom, obrigado. É mais ou menos isso. Maravilhoso. Eu falo, cara, é a pessoa que é inspiração, é exatamente Total, isso, total, né? total. E é difícil. E né? ele tem essa gestão emocional diferente? Você consegue perceber isso? Tem. Tá Você vendo? não tira ele do prumo. Eu nunca vi. Eu conheço ele há 10, 15 anos. Desde 2008, 15 anos. Eu nunca vi ele sair do prumo. Tá vendo, gente? Eu não tenho. É isso, né? É algo que deveria ser ensinado na escola. Exato. Infelizmente não é. Por isso que tem muito adulto frustrado, muito adulto desanimado, muito adulto igual um ratinho, sabe? Na caixinha. Muito adulto infantil, porque não sabe escutar um não. Entendeu? Muito um adulto mimado, né? Adulto muito, nossa. É. E eu acho que essa geração de 30, 40... é essa geração, porque veio de uma geração de transição dos nossos pais também. Sim. Entendeu? Onde os pais dos nossos pais foram muito rígidos. Sim. Entendeu? Aí eles falaram assim, opa, não vou ser igual. Então ficou a geração meio mimada. Então assim, adultos ficam mimados também, né? Porque não cuidou da sua criança interior, não sabe ouvir um não sabe dizer um não sabe impor limites. E assim, aí fica aquele vazio. É porque assim, ele não escuta o não porque ele fica frustrado, ele não fala o não porque ele não quer ser reprovado pela pessoa que ele tá dizendo não, né? É muito louco isso. Gente, vamos todo mundo pro núcleo das herdeiras, não, entendeu? Arrasa pra cima. Eu acho que é bem isso. Porque, e é que nem você falou, né? Todo mundo tinha que nascer com lição de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Total, né? sério. Porque é aquela coisa também, né? E aí é onde eu tava. Nessa conversa de hoje, tem tudo a ver com o nosso assunto hoje, não tava nem falando do podcast. Mas a gente tava conversando sobre isso hoje. E tava falando disso, de tipo, o CLT, você tem data de validade. Né? Então, assim, você pode estar com 50 anos, o mercado tá aí, a gente sabe que acontece, a pessoa de 50 anos ela pode ser o mais competente possível e ela, de repente, fora da idade dela, ela não vai ser contratada. E aí, quando você é um empreendedor, você trabalha até a hora que você quer, né? Justamente, que a gente falou, né? A gestão do tempo, né? O quanto você precisa trabalhar, o quanto você tiver saúde, o quanto você tiver disposição, o quanto você quiser. Então, quando a gente é doutrinado a ficar ali no mundo do CLT, eu tenho a visão assim, talvez por causa dessa minha veia um pouco mais empreendedora. E olha que você faz a dupla jornada, né? Eu falo que eu sou empreendedora desde os 5 anos. Minha avó era costureira. Eu conto essa história num vídeo, inclusive, da loja, quando a gente inaugurou a loja. A minha avó era costureira e ela me ensinou a fazer roupinha de boneca. Legal. Tinha um jeitinho de dobrar o tecido que você cortava e virava um vestido, ou virava uma blusa, ou virava uma saia. Ela me ensinou. Eu colocava no muro do prédio que eu morava todas as roupinhas assim, e era o caminho do pessoal ir trabalhar no porto. E eu falava pros moços que eles tinham tudo que vem comprar roupinha de Barbie pras bonecas, pras filhas dele. Olha, maravilhosa. Eu falo assim, gente, quando você vai, sabe, que você vai parando pra pensar, eu nunca tinha parado pra pensar. Já tava na veia, já. Cara, eu já fazia isso lá. Eu pegava fio da telefônica, da Telesp, fazia pulseirinha pra vender as pulseirinhas. Tá então, vendo? tipo... Não, e sempre ligada à moda. Sempre tinha... Você tinha quantos anos? 5, 6 anos. Tá vendo? Até 7 anos eu falo que é o nosso ser livre, né? Nós somos centelhas divinas. E até os 7 anos é onde você é quem você é. É algo muito louco, tanto que dentro do núcleo do DPP, nós temos algumas ferramentas ali para identificar, para ter clareza sobre quem éramos nessa fase, né? E aí depois disso são as crenças, né? O julgamento, o medo e tudo mais que vai moldando quem você vai se tornar. Mas olha só como faz fit total, né? Com quem você é hoje, né? Isso é muito legal. Você trabalha com moda. Porque tinha toda uma relação. É engraçado que como eu já fazia. E um dia eu falei assim, cara, eu fazia tudo isso já. A gente esquece. Eu falava, eu fazia tudo isso. O mundo vai... Então, assim, e as pessoas falam, às vezes, tipo assim, que nem quando eu criei o podcast, já era consultora. E aí, na verdade, o podcast veio de uma mentoria que eu fiz sobre autoconhecimento. E no final do projeto no final da mentoria você tem que ter um projeto daqui pra frente. O que você vai fazer da sua vida? O que você vai colocar em prática de tudo que você fez? Eu falei, tá bom, eu vou fazer um podcast. Mas eu quero um podcast que some na vida das pessoas, que leve informação, que leve conhecimento. Quando eu contava para as pessoas, eu falava assim, cara, você não tem mais nada o que fazer?
Porque tu vai tendo ideias e você vai aplicando e você vai fazendo e você vai executando. E Mas eu é falo, sobre assim, isso. Eu falei, mas é assim, gente, tipo, eu não consigo estar ali sentada atrás só de uma mesa e simplesmente estar recebendo ordem. Eu tenho que fazer as coisas acontecer. Então, e acho que o empreendedor é isso, né? Ele quer fazer acontecer, ele quer fazer a Exatamente, diferença, né? Então, quando você me perguntou, o que você quer pra você? Eu quero ser consultora de imagem, mas que faça a diferença na vida dos outros. Do outro, seja do homem, seja da mulher, porque se eu fizer a consultoria simplesmente para eu chegar lá e falar assim, cheque mais um cliente, Não é sobre isso. E ele vai pegar lá a cartelinha, né, a mulher vai pegar a cartelinha dela, jogar dentro da gaveta, e ela nem entendeu por que aquela cartela dela, a gente tava falando da cartela, né? Então, ó, colocou ali, nem entendeu ó, o que aconteceu comigo. por que ela é aquela cartela, por que ela tem que usar aquilo, porque como ela pode usar diferente aquilo. Pra mim, tipo, não vai fazer sentido nenhum, tipo, a minha missão não vai estar, né, sendo cumprida, né, eu até recebi uma caixinha falando disso, né, tipo, eu até vou responder, a pessoa perguntou disso, falou assim, eu vou fazer a cartela, eu vou fazer a consultoria de imagem, mas o que vai mudar na minha vida? Essa tá querendo uma mudança, literalmente. Por que você fala que a consultoria é autoconhecimento? Teve uma outra pergunta. Por que você fala que a consultoria é autoconhecimento? Não sou eu que falo, é o processo. É o processo. Eu só te ensino que o processo é desse, né? Tipo, é um processo de autoconhecimento, não é só Você se identifica como você fica melhor, como você fica mais bonita. E às vezes, a cor do batom diferente muda. A cor do cabelo muda, né? Uma peça. E aí, olha só, como consultoria de imagem e estilo, desenvolvimento pessoal influencia 100% na sua autoestima. Com certeza. Porque você se identifica e você tem a consciência de que você é você. Eu sou eu, você é você, Exato. a Eli é Eli. Todo mundo é um ser único. Tem uma coisa que eu falo que o sucesso, ele é pessoal, o propósito, ele é pessoal, a missão, ela é pessoal, a nossa cartela de cores é pessoal, o nosso estilo, ele é pessoal. Exato. E saber identificar isso faz com que você tenha a sua vida, que é única, mediante as suas histórias, suas crenças, Exato. sua vivência, de uma forma única, sua. Então você não se compara mais. Exatamente, porque se você vai comprar aquela roupa, não porque você viu que tá bonito no outro. Eu gosto desse modelo. Mas você fala assim, não, mas esse aqui não funciona pra mim. Porque assim, funciona pra ela porque ela é ela, né? Tem até uma menina que é consultora de imagem que fez o mesmo curso que eu fiz, a mesma formação que eu fiz. Ela fez depois, a gente se conheceu. É Camila o nome dela, inclusive. Ela é completamente diferente. Assim, tipo, ela tem todo um estilo alternativo. Ela tem todo um estilo mais criativo. E assim, ela tem a mesma cartela que eu. E nós somos completamente diferentes. Exatamente. É colocar a sua personalidade dentro disso, Exato. Então, né? assim, como você aplica aquilo, né? E então... assumir a personalidade vem através do processo de desenvolvimento pessoal. Processo de autoconhecimento e desenvolvimento. Entendeu? Porque as pessoas, como têm medo do julgamento, acabam não sendo elas e se omitem perante uma sociedade. Tanto que a Camila, ela usa dread. O estilo dela é todo criativo, ou seja, ela mistura estampa, ela mistura cores, ela faz, mas assim, ela sabe exatamente quem é ela e como ela coloca valor naquilo. Ela não sai misturando qualquer estampa, ela sabe exatamente como ela vai misturar aquela estampa, como ela vai combinar aquela estampa, como ela vai combinar aquela cor, como ela vai combinar um acessório que é muito mais espalhafatoso, que eu não usaria, mas ela é primavera que nem eu. E ela usa a primavera completamente diferente e ela sai de uma forma elegante, bonita, porque ela sabe colocar aquilo nela. Então, assim, não é que, tipo, porque o criativo, as pessoas falam assim, quem tem estilo criativo parece um palhaço. Não, porque ela sabe exatamente o que ela quer transmitir com a imagem dela. Sim. Né? Então, acho que isso é muito... A gente fala assim, né? Processo de autoconhecimento. O autoconhecimento, quando a pessoa fala assim, mas só porque vai ter um monte de regra é autoconhecimento. Não, porque você se enxerga. Como assim, tipo, eu sei que aquela calça, tipo, sei lá, tem gente que usa calça skinny e fica perfeito. E tem gente que não. E ela fala assim, tipo, eu acho mal bonito, eu acho bonito na Camila, calça skinny. Mas pra mim não funciona. Não é um processo de regra, é um processo de identificação. É diferente. Exatamente. E aí o trabalho da consultora é isso, tipo assim, eu gosto disso, você gosta? Então como que a gente vai usar? Você gosta, que nem calça skinny, eu acho bonito, mas eu acho que pra mim não fica bom. Como eu vou usar vou te ensinar como eu vou usar. Você vai usar a calça skinny que você gosta, de uma forma que não te desvalorize. Sim. Que vai te valorizar. Maravilhosa, gente. Passa o cartão pras duas aqui, viu? Uma vai completar a outra aqui, viu? Exatamente. Então, assim, não é só simplesmente falar de regras. Tanto que eu falo, né? Que quando a gente fala de cartela de cor, quando a gente fala de estilo universal, eu falo que não é manual de regras. São ferramentas pro total.
Não é, então assim, a coloração pessoal não é simplesmente eu sair passando laser, não, aquilo ali é só uma ferramenta de trabalho. É, isso mesmo. O que é o processo da coloração pessoal é muito além do que os leitinhos, do que o tom do cabelo, enfim. Ali é só para ter uma noção do que realmente é. Então, não é o manual de regras, é ferramenta. A mesma coisa a cartela, eu sempre falo isso. Eu não tô te entregando uma cartela, eu tô te entregando um guia, eu tô te entregando uma ferramenta. Eu tô te ensinando como você vai usar essa cartela. E não pegar a cartela, que era o que eu vi acontecer na loja, que foi aonde, pra mim, foi o estalo, que foi a pessoa chegar com a cartela na loja e colocar na blusa. Falar assim, eu não vou levar essa blusa porque não é da minha cartela. E eu falava, isso não faz sentido pra mim. E aí, quando eu fui fazer a formação, e foi uma formação que é voltada para o comportamental, tanto que tem a formação do visagismo, que trabalha não visagismo só de traços, de linhas. Ele trata de temperamento. Que legal! Ele trata de estética e morfológico, ou seja, as linhas do corpo do rosto que é morfológico, mais a tua estética e mais o teu comportamento. Legal! Então, legal. Quando eu caí nessa formação, tipo assim, por acaso, eu fui buscar referência, tudo. Falei, mas elas dão aula do comportamento. Eu falei, é isso que eu quero. É isso. A análise do todo, né? Falei, é o que me chamou a atenção naquele dia, que não fazia sentido a pessoa tá com a cartelinha pondo na blusa, assim, não é da minha cartela, eu não compro. Ai, que besteira. E eu falei, cara, Você vê, a falta de conhecimento é algo... É que eu falei, tipo, entregar sua cartela, a pessoa vai chegar na loja com a cartelinha ali e vai falar, é lógico que ela vai olhar, hoje eu olho, fala assim, essa cor me favorece. Não, essa cor não me favorece. Pô, mas eu tenho tal coisa que eu vou usar com isso e vai me favorecer porque eu gostei dessa cor. Não importa. Você consegue fazer a junção. E é isso que você vai mudando, vai treinando o seu olhar, a sua roupa, a sua cor, o que você olha pra isso. E é onde é o autoconhecimento, porque você olha e fala assim, eu me conheço e eu sei que essa cor eu gosto e eu vou saber usar ela. Vai fazer sentido pra mim. Vai fazer sentido pra mim. Meu, muito massa, né? É um universo muito abrangente. Eu não conheço muito, não entendo, assim. Eu tenho... Eu vou mais pra parte do arquétipo, né? Que vem até bastante do marketing, assim. E eu preciso, inclusive, até me aprofundar mais nisso. Então, eu vou olhando o arquétipo que faz sentido comigo, que eu gosto. A gente usa o arquétipo na consultoria de imagem. Porque, por exemplo, quando eu faço uma consultoria de imagem para uma pessoa que quer mudar a imagem dela profissional, eu tenho que entender o arquétipo dela. Que nem eu tenho uma cliente, a gente tá fazendo a consultoria dela, e ela fala assim, eu transmito uma imagem de muito menina, e às vezes eu não tenho tanta credibilidade. Eu preciso, dentro do meu estilo, mudar a minha forma de vestir. E foi isso que aconteceu comigo, né? Por eu vir da maquiagem, meu universo era muito rosa, né? O universo... E eu já sou baixinha, rosto redondo. Aí ficava tudo muito infantilizado, Total. Né? Então, assim, na verdade, eu estou passando por um reposicionamento, né? Justamente pra falar assim, olha, a Camila tem um jeito menina, né? Com toda certeza, isso é quem eu sou. Mas, além disso, a Camila é uma extrema profissional, que já mudou a vida de centenas de mulheres e que, assim, eu preciso passar essa autoridade. Eu tô nesse caminho ainda de fazer essa questão de transição para passar uma autoridade. A gente fala isso da imagem, que a gente fala assim, que imagem você quer transmitir? Então, assim, a Camila, ela quer transmitir a autoridade no nicho dela, no que ela faz, no que ela entrega, porque se ela tiver de outra forma, a gente chama isso de identidade visual. Né? Se você não transmite aquela coisa, você tá vendendo, sei lá, você tá vendendo o desenvolvimento pessoal e você tá vestida como uma Barbie. Qual a autoridade de dizer que você tem maturidade, que você é empoderada? Essa pergunta aqui, tô até com medo. Eu estou vestida adequada ou mais ou menos? Ela só quer que eu faça uma análise pra ela. Tipo, já vou me defender. Eu gosto de trabalhar a renda e essa questão de body pra trazer a sensualidade da mulher, sabe? Então, é porque existe isso. É assim, na verdade, o que acontece? Você gosta, isso tá dentro do seu estilo. Então, dentro do seu estilo sexy. Então, assim, a gente nunca tem um único estilo, né? Sim. O sexo, na verdade, ele é um estilo que a gente chama de um estilo secundário. Mas o que acontece? O que você tem hoje? Você tem um estilo elegante que você coloca pitadas do sexo. E o sexo, as pessoas confundem o sexo com o vulgar. É isso mesmo, tem que tomar cuidado. Então, eu tô vulgar? Não. Então, a renda, ela traz o do estilo sexo e como você aplica isso. Então, assim, é a tua personalidade. Gente, eu estou de blazer.
a renda de jeans e bota. Eu pensei, eu falei, meu Deus do céu, estarei na cova dos leões. Preciso tomar cuidado. Agora, se, por exemplo, se você tivesse talvez só de body. Não faz aí sentido. É outra imagem. É outra tipo, imagem. Você tira o blazer, é outra imagem. É então, isso assim, mesmo. não é que você não vai usar o couro, que você não vai usar a renda, que você não vai usar uma transparência, que isso tudo vem do estilo sexy, mas o como você vai usar isso de forma ponderada, que, ou seja, não, tu tá colocando a sua essência ali, mas trazendo a autoridade que você precisa. É isso mesmo, né? É isso. Eu quero trazer esse dentro do meu arquétipo. É uma feminilidade, né? Exatamente, entendeu? Até mesmo porque... Mas eu tô falando, mas tem a Camila ali, tem o estilo da Camila. Exatamente. Porque se você não fosse, você não se sentisse bem com a renda, ou com o couro, ou com a transparência... Não faria sentido usar, né? Você não ia conseguir nem transmitir o que você transmite. Exatamente, é isso mesmo. Entendeu? Não era a Camila, então assim, não ia... Talvez a Camila ia estar, tivesse com uma regatinha básica, com um blazer, você ia transmitir do mesmo jeito. Exatamente então, isso. Assim, é porque... muito a identidade, né? Exato. Algo muito... É muito individual. Então, isso traz a identificação. Não tem jeito. E deixa eu te perguntar sobre as herdeiras, né? Você falou que tem ali tanto o DPP, que acaba sendo um pouco mais abrangente, né? Para qualquer... Sim, qualquer pessoa, né? Seja qualquer mulher, né? Para o pessoal, para empreendedora e tudo mais. E aí você disse que tem um programa para as empreendedoras. Eu tenho o GPS da empreendedora. E aí, qual é essa diferença, né? Ou como é essa abordagem diferente do DPP, que é de uma forma pessoal, que vai refletir no profissional, vai refletir em todo o resto, e quando você direciona isso para a empreendedora? Então, esse é uma outra visão de negócio. Então, primeiro, eu já faço você entender que a sua empresa é uma parte de você. Você não é a sua empresa. Então, a gente já tira isso. Porque quando a gente fala muito de marca pessoal, né? Quando fala de empreendedor, ainda mais a gente que não foi ensinada a empreender, a gente começa a fazer tudo junto. A conta pessoal com conta empresarial, não tem CNPJ, não tem isso, não tem aquilo, não sabe o horário de dizer sim, de responder no WhatsApp. Então, o GPS da empreendedora, ele tem 5 pilares. Primeiro, é clareza sobre quem você é, clareza sobre sua missão, visão, valores da sua empresa, onde você quer que ela quer chegar, qual é a tua intenção de marca. Aí depois vem a parte da mentalidade. Então, sua mentalidade de empreendedora que precisa mudar. Então, ali a gente altera crenças de escassez, crenças de não merecimento, né? Aí depois vem a parte de marca pessoal. Então, assim, é a questão do posicionamento, é a questão da sua identidade, né, visual, identidade sinestésica, né, arquétipos e tudo mais. Depois vem a parte de vendas e marketing e depois é a parte da gestão. Então, são 5 pilares. Então, para mim, se eu soubesse desses 5 pilares, que é clareza, mentalidade, marca pessoal, vendas, né, e marketing e a gestão, lá no começo, quando eu comecei a empreender, tudo seria diferente. Absolutamente Talvez tudo. você não ia ser uma mentora, você seria uma maquiadora. Nossa, né? eu acho que assim... Não sei, talvez eu seria a mentora das maquiadoras. Exato, eu tô falando, o negócio da maquiagem... Né, seria, assim, absurdamente, porque antes de eu ir para o ateliê, eu quebrei, né? Eu quebrei uma loja de maquiagem por não ter gestão. Não tinha gestão. O dinheiro da loja era minha, não sabia o que era custo, não sabia o que era lucro, não sabia as despesas, não tinha gestão nenhuma, sabe? Só ia simplesmente fazendo para sobreviver. E quantas pessoas não são assim hoje? Né? Então, assim, saiu mais um curso, vamos comprar mais um curso. Mas eu preciso fazer isso. Não terminava um, deixava um pela metade, já começava outro. Muitas empreendedoras fazem isso hoje, entendeu? Então, não tinha essa questão de início, meio e fim. Não. Qual é o meu budget desse mês para eu poder investir em curso, para eu investir em treinamento? O que é? Não, vou ter que esperar. Fatiar, né? Exatamente, porque senão vira uma bola de neve e simplesmente você não sabe o que é teu, o que é da empresa, que prolabore. Que prolabore, gente. Entendeu? Então, assim, é isso. Então, ele é uma questão de... Ele é a mentalidade para empreendedora. Então, e o GPS da empreendedora, ele só faz quem já é DPP. E quem não for DPP não faz, porque não tem a base. Não tem a base, é isso que eu falo assim, né? Como pegar pelo meio do caminho, né? Então não faz sentido. Eu só faço as minhas turmas do GPS para quem é aluna DPP. Somente, porque quando você entra no DPP já é um outro mundo. Eu falo que nós somos treinadoras mentais. A Eli, que é a minha assessora de imprensa, ela tá aqui. Ela é minha aluna, tanto do DPP quanto do GPS da empreendedora, assim...
incrível, maravilhosa. A gente tem o jeito núcleo das herdeiras diferente de ser, que eu trabalho bastante sobre as 12 leis universais, que é a lei da manifestação, lei da atração, lei da intenção. Então a gente trabalha muito essa questão da psicologia positiva mesmo, né? Então, assim, as coisas começam a acontecer de uma forma absurdamente, é muito legal. E é muito aquela coisa, né, que você falou, tem um núcleo ali, então todo mundo tá na mesma energia, né? Tá todo mundo no mesmo ritmo, todo mundo querendo a mesma coisa, né? A troca é mais... E é engraçado porque muitas das vezes a gente até comenta que quando você entra para esse processo de querer ser alguém diferente daquilo que você é, muitas pessoas começam a se afastar de você. Entendeu? Porque fala, tá diferente, porque você tá focado o quê? No teu crescimento. Você simplesmente começa a dizer não para algumas coisas. Então, o que é importante para você? Você sair, de repente, para algum lugar, para estar pessoas com que você nem faz sentido assim, ou de repente você olhar para você, né? Tá estudando, ou de repente tá fazendo um projeto pro teu trabalho, ou de repente trocar isso para estar no momento com a sua família, porque é importante. E aí algumas pessoas começam a não entender isso. Né, começa a falar que eu chamo isso até mesmo de vaca roxa, né? Você começa a ser a vaca roxa ali do meio. Então, qual é a diferença do núcleo? Se elas forem espertas, né, e algumas são, elas começam a fazer amizade entre elas, sabe? Então, assim, elas começam a se entender mais, elas começam a se multiplicar mais, entendeu? Então, é o nosso núcleo de vaca roxa ali, sabe? É tipo isso. Então, assim, tá todo mundo na mesma pegada e tá todo mundo focada em crescimento, em ter mais. E aí, dentro das estratégias do DBP, a gente entende que o sucesso, ele é pessoal, o meu é pessoal, sabe? Então, ele fica como uma contribuição, sabe? Então, não é uma inveja. É diferente, sabe? É porque a troca, na verdade, é uma colaborando com a outra, né? Não tem um... E, a sim, competição, né? não existe, é uma colaborando, não tá competindo. E eu acho que, o que você falou, né? As pessoas mudam, né? O quanto você muda, as pessoas se afastam. Mas talvez porque a pessoa realmente não tá alinhado com você. Não tá, né? Ela não tá... E aí não entende o que você tá fazendo. Né? Você mudou, né? Você mudou. Isso. A primeira coisa, tipo, ela tá diferente. Mas assim, o que ela mudou? O que ela, né? Por que ela mudou? Né? Então eu acho que eu acho isso muito, muito legal, essa troca, lá é né? um núcleo, literalmente, Pra mim é incrível, eu sou muito feliz, assim, com a minha empresa e temos muita coisa pra melhorar, ela é muito nova, ela não tem nenhum ano ainda, sabe? Então, muitos processos de gestão, de identificar melhor, de fazer até mesmo uma melhor jornada da aluna dentro do curso, né? A gente tá implementando agora, porque eu tenho a seguinte premissa, né? Aprende rápido, aplica rápido, erra rápido, ajusta rápido e acerta rápido, né? Então, eu fui aprendendo, aplicando, entendendo, e a gente sempre vai ajustar, sabe? Sempre, sempre, sempre. Então, hoje eu já tenho o planner, né, do DBP mesmo, que nós estamos na 3ª versão. Então, assim, tá sempre melhorando. É a história do contínuo, né? Melhora contínuo, toda vez. E assim, gente, fiz esse planner aqui, não ficou funcional, me dá um tempo que eu tô fazendo outro pra ficar melhor ainda, beleza? Beleza, vamos fazer, já tá na produção, e é isso. Então, assim, e ela se inspirou muito, porque as minhas alunas da primeira turma, elas conseguem ver a diferença pra agora. Da plataforma, antes a plataforma, uma plataforma super simplesinha, não agora tinha um fundo, agora já tá melhor, sabe, já tá legal. E assim, é a natureza de qualquer empresa, né, que tá evoluindo. Exatamente, né? É isso. Camila, quero agradecer por você ter topado compartilhar um pouco. Vocês que quiserem saber um pouco mais, aqui vai estar o arroba da Camila e vai também estar o da Núcleo das Herdeiras. Vou deixar os 2 arrobas aqui. E aí, para conhecer um pouquinho mais, inclusive, dos cursos, da mentoria da Camila, se você se interessou, acho que tem assunto aqui pra gente ficar até amanhã. Eu acho. Mas quero te agradecer mesmo por ter topado compartilhado todo esse conhecimento. Acho que essa troca foi muito, muito legal. Fui até entrevistada. E olha quem já combinou, eu e a Elisa, a gente falou assim, eu não posso entrevistar as pessoas que estão me entrevistando. Mas é normal, gente. Eu sou a troca da pergunta.
saber, né? É isso. Mas muito obrigada mesmo Eu que por ter agradeço, vindo, viu? de verdade mesmo. Foi muito gostoso. Um dos melhores, eu acho, podcast Ai, que eu já legal. fui, Eu fico sério. feliz, fico muito É uma feliz. troca muito gostosa, assim, muito clara, muito limpa, de verdade. Então, muito obrigada. Logo mais eu te espero no meu também, viu? Só estarei lá com o maior prazer. Senhoras, muito obrigada por estar aqui também. Segue lá, @caoliver e @núcleodasherdeiras.com. Obrigada, gente, e até o próximo episódio.